Eu já falei um pouquinho em vários momentos da autorização especial, mas como nós estamos falando aqui de DOF no sistema autorizativo, eu achei por bem trazer de novo a autorização especial e o DOF especial. Então, lembrando que a autorização especial foi concebida para permitir movimentações nos casos não previstos pelo licenciamento ambiental. Então, são os estoques de produtos florestais que estão em condições não relacionadas aos processos autorizativos mais comuns, dos quais a legislação dedica melhores definições de procedimento, né? Ou seja, não tem previsão de autorizar isso daí. Aplica-se em casos excepcionais, então, como eu falei, não previstos para autorização. Nesse contexto, então, de acordo com o item 16 da nota técnica do IBAMA, e também aparece lá, ele é citado no artigo 17, primeiro, a existência dele, a possibilidade, né, da IN 21 de 2014, e aí essa nota técnica, ela vem complementar os tipos possíveis de casos em que se usa autorização especial, que seria doação ou cessão de posse, leilão, né, então a fiscalização apreendeu madeira, precisa destinar essa madeira, vai doar, né, vai fazer um leilão, como que você transporta ela? Ela não está num pátio, ela não tem uma autorização, DOF especial, então autorização especial para transporte dessa madeira em uma situação especial. Aproveitamento de madeira derrubada por fenômeno da natureza, que é até essa fotinha aqui, né, então, no caso que você precisa tirar mesmo ela da sua casa, ou que você quer aproveitar a madeira, né, nos casos de araucária, algumas madeiras que caem aí que são mais novas, também não tem autorização, não tem, ela caiu, né? Como essa foto mesmo, né? A gente vê na vistoria as fotos, tá? Óbvio que ela tá arrancada pela raiz. Ou quebrada, às vezes o vento quebra ela inteira também, né? Então também não está previsto uma autorização para esses casos, que são fortuitos e imprevistos. Então a gente usa a autorização especial. Ainda, para uso interno da administração pública, né? O IBAMA recomenda para os casos que eu não gosto e não uso. Por exemplo, para devolução de carga. E aí semana que vem eu vou explicar para vocês por que não é legal usar isso para devolução de carga. Que o IBAMA recomenda, mas que na prática não dá muito certo. E ainda para destruição. Eu vou pegar um monte de árvore que caiu ou outro tipo de madeira e vou levar para incineração. Ela viaja com DOF especial, então. Então, o caso mais comum são árvores que caem mesmo em ventanias e catástrofes naturais, né? E aí a gente tem aquele caso que aconteceu em 2023, né? Não é Jataí, já sei, esqueci o nome agora, lá em Ubatuba, naquela vila, que alagou tudo, infelizmente uma catástrofe, né? E muitas árvores foram arrancadas lá da Serra do Mar, né? E estavam lá, tanto espalhadas pela área quanto chegando pelo mar. Muita madeira nobre, de qualidade. E aí eles entraram com um pedido, a Prefeitura de São Sebastião, junto com umas organizações sociais, entraram com um pedido lá no estado da gente, para emissão de autorização especial para transportar e utilizar essa madeira, que estava subutilizada. No caso, eles iam utilizar, se não me engano, para ajudar na construção da moradia do pessoal lá mesmo. Então a gente autorizou, eles iam informando pra gente, mandando foto, cubando aos poucos, né? E a gente emitindo as autorizações para eles poderem transportar, abrir as tábuas e fazer as obras com essa madeira. Outro caso interessante, diferente do usual, foi um caso de um reservatório lá em Ilha Solteira, bem antigo, que já tinha algum tempo. Só que alguém se atentou que estava cheio de madeira de lei lá dentro, inclusive cedro, madeira nobre, né? E eles pediram autorização à administradora da barragem para retirar essa madeira e utilizar. E aí é um trabalho super complexo. Eles entraram com o mergulhador, fizeram inventário da árvore alagada. Entraram com o mergulhador, com identificação, pegaram a amostra da madeira para poder identificar as espécies, quais que iam retirar, né? A qualidade, se ela ainda dava para ser utilizada, né? E com base nisso, então, nós emitimos as autorizações, eles retiraram as árvores para reutilizar, lá de dentro da área alagada, bem interessante também. Além disso, a gente usa nas doações de madeira prendida também, que é um caso que o pessoal às vezes nem fica sabendo, mas viaja, além do termo de doação, que é assinado aqui pelo secretário estadual de Meio Ambiente, também vai, no caso, o subsecretário, que é o Jonatas, né, a secretária Natália, e vai assinar o termo por ele, junto com o DOF especial, para a gente poder transportar essa madeira para doação ou em caso de leilão. É importante lembrar que não tem DOF se não tem autorização. Então, é necessário, a gente pede uma série de documentos, a gente pede um laudo para os interessados, onde vai constar coordenada, fotos, identificação da espécie, cubagem dessa madeira, todas essas informações, qual que é a causa da queda, né, justificativa, enfim, tem mais uma série de informações lá que a gente pede, inclusive os dados dele, quem que vai utilizar, quem que vai transportar a madeira, se tem acesso ao CTF ou não. A gente precisa saber tudo isso. De posse dessas informações, estando tudo aprovado, nós cadastramos, lembra que eu mostrei para vocês ali no Sinaflor, que tem um módulo de autorização especial? É ali que a gente entra e cadastra as autorizações simplificadas. E aí a gente vai preencher com todos os dados da autorização, local, coordenada, interessado, cubagem, todas as informações, para poder, a partir dessa autorização, emitir o DOF que vai transportar a madeira. Então, prazo também, né? A gente determina de acordo com o caso, quem que vai emitir o DOF, se ele vai vir buscar o DOF, ou se ele tem acesso ao CTF, ele vai emitir, se a madeira de fácil acesso ou não, enfim, a gente verifica, a gente tem um limite, não pode dar um prazo infinito, mas a gente, geralmente, entre 5 e 15 dias, a gente põe prazo na autorização. Tem um caso de doação, por exemplo, aqui, que da fiscalização que era muita madeira. E era no município mais distante e ia vir pra cá, distante 4 horas daqui, né? Então, ele precisaria de vários DOFs e várias viagens, então não dava pra pôr 3 dias, né? Então, aí você põe uma autorização maior, porque lembra, venceu a autorização, bloqueia o DOF. Isso vale para DOF especial também, todas as autorizações. No caso do solicitante não ter cadastro no CTF, por exemplo, caiu árvore na casa dele, né? Nesses casos, o DOF especial pode ser emitido ou pelo comprador da madeira, se ele for mandar isso para uma serraria, ou pelo órgão ambiental. Nós já tivemos os dois casos aqui, do senhorzinho falar que dia que ele vinha, passar a placa do caminhãozinho, e a gente emitiu o DOF, ele veio buscar o DOF, depois foi lá e tirou a árvore da casa dele. E tivemos o caso que a própria madeireira veio buscar, ela veio lá de Tu até Sorocaba, para buscar, porque é aquela que eu falei que era uma madeira boa, nobre, né? Não lembro agora se era Jequitibá ou Jacarandá, agora não lembro, faz muitos anos isso. Só que aí, porém, tudo bem, a serraria tem acesso ao sistema DOF, ela mesma emite o DOF, ela pega a madeira, transporta com o DOF, belezinha. Se a polícia parar na rodovia, alguma coisa está coberta. Só que chegando na serraria, ela não consegue receber no sistema. O DOF especial não tem código de barras para recebimento. Por quê? Porque ele não é para entrar no comércio essa madeira. É só para você tirar do caminho. Ele foi pensado inicialmente, principalmente nesses casos que a madeira cai, cai no meio da cidade, você precisa tirar, cai no meio do parque, você precisa tirar. Para transportar de madeira legalizada, para você saber que não é uma supressão legal. É para isso. Ela não é para ser comercializada. Porém, concordamos que é um mega desperdício. Uma madeira nobre que caiu, porque choveu, caiu um raio, e você simplesmente enterrar taca fogo. Então, nesses casos, apesar do sistema não prever o recebimento dentro do sistema, né, não gerar saldo, ele pode dar entrada na sequência, num serviço que eu vou falar semana que tem, que chama forçar a entrega do DOF. Então, a gente consegue, informando os dados do DOF, lembra que eu falei também? Ah, você não recebeu o DOF, ele venceu, bloqueou seu sistema, não consegue mais receber, pede para o órgão ambiental forçar a entrega do DOF. Então a gente entra no sistema e com a nossa senha a gente fala recebido. Aí o saldo entra para ele, tá? Mas vou falar que a gente analisa bem esses casos, tá? Porque DOF especial não é para isso. Certo? Perguntas do DOF especial? Estamos quase no horário, tem 10 minutinhos.
Até Não? agora. Não. Beleza, também eu repeti tantas mesmas coisas que vão até sonhar vão sonhar com DOF hoje. Eu coloquei aqui na apresentação algumas dúvidas, que eu basicamente já contemplei na apresentação, mas só para vocês lembrarem, porque, de novo, é o que vocês vão ter dúvida na vida real. Que a Priscila tinha me mandado antes, que os alunos já tinham perguntado para ela. Então, só para a gente repassar nesses 10 minutinhos finais, né? Caso sinta interessado, tem autorização ambiental para o corte das árvores nativas. Uma prática comum é instalar caçambas no próprio local de exploração do empreendimento. E o material em uso, então, é triturado, transformado em cavaco, e sai do cavaco rumo a uma empresa de resíduo, como vocês falaram aí, né? Para virar compostagem. Aí as perguntas. Precisa DOF para transportar esse cavaco? Podia até perguntar para vocês, hein? Para ver quem que acerta. Quem que vai tirar nota vai passar na prova. Precisa DOF para transportar esse cavaco? Precisa. Vocês já sabem, a essa altura da aula, quarta aula de DOF, espero que vocês saibam que cavaco precisa de DOF, certo? Todas as espécies autorizadas são trituradas juntas. No DOF, eu posso pôr espécies diversas. O que a gente viu na hora da emissão do DOF? Quando você for emitir o DOF, ele vai ter o que estava na autorização. Então, se na autorização estava tudo lenha, beleza, vai tudo lenha. Lenha não tem especificação de espécie. Se tinha toras de várias espécies diferentes lá dentro, na hora que você emitir o DOF, ele vai sair por espécie. Supondo que você fez a conversão bonitinha e vai transportar cavaco, lá no na sua tex vai ter cavaco de louro, cavaco de IP, cavaco de, né? Na hora que você converter, ele vai manter a espécie, tá? Na verdade, no DOF+, ele vai ter provavelmente madeira beneficiada. Não vai estar, né? Processada, beneficiada, e afinal. É porque no DOF legado tinha todos os tipos. No DOF+, é madeira processada e madeira beneficiada. Então, ele vai ter madeira processada e as espécies, tá? Então, você consegue emitir no mesmo DOF para todas elas, como a gente já viu aqui na emissão. Você pode fazer vários DOF separados, pode fazer um único DOF para todo mundo, não tem problema nenhum. Só quero misturar na reunião, né? Se abrir separado o vídeo que eles vão tentar identificar isso daí, tá? Então, se você precisar do DOF, precisa converter a árvore isolada em cavaco? Precisa, né? Como faz isso? Nós já falamos na aula de hoje, né? Por isso que eu falei, a gente já passou. Mas precisa converter em cavaco. O que você vai ter que ter? Categoria 20.2 e categoria 7.1, CTF do IBAMA. Vai precisar ser CNPJ, vai precisar ter licença de operação e cadastrar, pedir para o argumental cadastrar essa licença de operação no pátio. Aí você faz a conversão da madeira. Não tem nada disso? Vai ter que consignar esse saldo para alguém que tenha e que pode fazer para você no sistema. Tudo bem? É praticamente um resumo das aulas, isso aqui. Ó. Na prática, é possível replicar os dados de volumetria e espécies constantes na autorização? Sim. Na hora que você passa os dados da autorização para o DOF, no caso de árvore isolada, ele puxa direto todos os volumes, né? E no caso da UNF também. Ele vai jogar já no sistema DOF toda a volumetria que estava na autorização. Então você não precisa pôr isso manualmente, né? Aí pergunta, se não, tem algo a fazer considerando que o cavaco vai ser transportado? Então não tem problema, né? Todo aquele saldo e as espécies que estavam na autorização migram para o sistema DOF. Quando você converte, em vez de catora ou lenha, ele vai estar cavaco e o nome das espécies. Você emite o DOF, belezinha, sem problemas. Considerando que a declaração de corte deu certo, o interessado deve acessar o DOF+. Nesse ambiente, ele poderá converter as toras e lenhas em cavaco. Isso mesmo, você acessa o seu pátio, tem uma ferramenta aqui do lado que nós mostramos aqui na aula, depois vocês possam olhar, que é conversão de produto, e aí você faz dentro do sistema DOF. Fiquei com dúvida se é obrigatório que o órgão ambiental acesse o DOF para aprovar a conversão. Não. Não é obrigatório. Uma vez que o órgão ambiental cadastrou a licença no seu pátio, você converte, enquanto durar o TEX, você converte o que quiser, quantas vezes quiser, e a gente não vai mais falar sobre isso. A gente não tem nada a ver com isso, não vamos nem olhar, tá? Então não precisa não aprovar toda vez que for fazer, tá bom? E a última, só para confirmar, o volume autorizado deve ser igual quando converte em cavaco. Está correto? Está correto. Nós vimos na nossa aula que o cavaco não há perda. Ele é 100% convertido em cavaco, tá? Então, 100% do saldo vai para o cavaco, a Altex fica zeradinha. Beleza? Revisão, hein? Essas perguntinhas. Alguém quer comentar, perguntar? A aula que vem a gente muda o assunto. Então, essa é a hora, hein? Raquel, eu tenho uma dúvida. Em relação ao transporte de cavaco, não dá problema para a fiscalização misturar todo esse tipo de madeira? Não, as espécies, né? É Uhum. tudo cavaco, né? É madeira picadinha. A polícia parar, ele vai ver DOF de cavaco. Cavaco de pé, Uhum. cavaco de... É tudo cavaco. Ele vai olhar o caminhão, só tem cavaco. Aí chama estimativa do tamanho do caminhão e vai pelo metro cúbico? No volume total. Mas mesmo quando é madeira em tora ou madeira serrada, que é mais comum aqui no estado, né? Eles fazem uma medição, e aí na 497 fala sobre fiscalização de madeira, tá? Para quem quiser interesse, eu vou falar um pouquinho disso semana que vem, da fiscalização madeireira. Eles fazem como? Eles medem o tamanho e Uhum. tira 10% do caminhão. Porque tem ar, né? Tem espaço entre as tábuas, entre Uhum. as toras. Então eles vão medir o lote que a gente fala, né? Se a madeira, por exemplo, numa madeireira, uma indústria, que nem tem umas bem grandes pra cá, né? Que tem madeira até o teto, que tira com máquina, com... Não dá pra você cumbar tábua por tábua. Então você pega os lotes de madeira e tira 10%, que é a tolerância prevista na ele, pra autuação. Uhum. Né? Tá dentro? Mediu, tá dentro da tolerância, não autua. Então a Uhum. mesma coisa com o cavaco. Eles vão ver quanto que cabe no caminhão, quanto que tem na autorização. Quem fiscaliza a madeira já tem mais ou menos a noção. Você bate o Ah, olho ali na tábua, já sabe mais ou menos quanto metro cúbico tem. Então uhum. já é dessa forma.